Minhas caras, meus caros, há um romance que eu adoro, chamado Cartucha de Parma, do Stendhal, que conta a história ali, há um personagem que vive um momento histórico importantíssimo e não se dá conta. E tem uma coisa de fascinante nisso tudo, porque, obviamente, os momentos históricos, eles são tornados históricos, enquanto a pessoa está vivendo, muitas vezes, não sabe, não percebe. É claro que eu vou aqui fazer uma associação com o que se deu ontem no Tribunal Superior Eleitoral, guardadas as devidas proporções, claro, mas estamos falando da preservação da democracia brasileira. Portanto, é sim uma coisa de suma importância. E nós precisamos saber quando estamos diante de um momento histórico. E é assim que eu classifico o discurso do ministro Alexandre de Moraes ao tomar posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E também é preciso que a gente faça uma breve história de como é que esse evento se deu. Lembre-se, Alexandre foi, em companhia de Lewandowski, levar um convite a Jair Bolsonaro, pessoalmente, para que ele comparecesse ao evento, né? Muita gente criticou, não eu. Podem pegar lá o da coisa, eu disse, não há nada de mais nisso, ao contrário, eu acho que isso tem a ver com a preservação das instituições. É correto, né? Mas Moraes convidou também os ex-presidentes da República, né? E entre os ex-presidentes da República está o Lula, né? E, portanto, também convidou os candidatos à presidência que estavam lá, os governadores, havia 22, toda a cúpula do Judiciário, toda a cúpula do Congresso, prefeitos, enfim, a República estava presente à posse de Alexandre de Moraes à frente do TSE, né? E Jair Bolsonaro foi, aliás, ficou frente a frente com Lula, né? Talvez ali gozando um momento de satisfação, vamos ver até quando, porque afinal de contas, como ele estava na mesa dos poderes constituídos, portanto ele estava numa posição mais elevada do que aqueles que estavam na plateia. Não se desenhou ali a paz universal kantiana, muitas pessoas têm diferenças entre si. Agora, todas elas, exceção feita ao presidente da República, né, e alguns dos seus cupinchas, defendem o Estado de Direito e a democracia. E aí, eu não sei, vocês sabem, tem uma conversa mole aí na praça, já desmenti também isso, de que Alexandre de Moraes estaria fazendo um acordo com Jair Bolsonaro. Bom, quem esperava que o ministro fosse acomodar com aqueles que atacam a democracia e o Estado de Direito, bem, perderam tempo, inclusive Jair Bolsonaro, que não aplaudiu a fala do ministro em nenhum momento, demonstrando a sua insatisfação, né? E aí, o ministro foi preciso, né? Disse, por exemplo, que a liberdade de expressão pressupõe responsabilidade. Vou aqui ler, né? É a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião que não permite censura prévia pelo poder público. Entretanto, essa plena proteção constitucional da exteriorização da opinião não significa impunidade, não significa impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, fraudulentas. E é verdade, isso está no nosso ordenamento jurídico, né? Eu costumo brincar, liberdade de expressão não é Deus. Se estivesse acima de tudo, né, se fosse onipotente, não se chamaria liberdade de expressão, se chamaria Deus, né? Então as pessoas precisam se responsabilizar por aquilo que dizem. Se estão caluniando o outro, tem que responder por essa calúnia, né? Mas o ministro foi adiante. E aí ficou parecendo sim um recado a Jair Bolsonaro. Mas não porque o ministro seja um malcriado, mas porque Jair Bolsonaro não aceita os fundamentos da democracia, né? E, portanto, falou o seguinte, Alexandre de Moraes: a Constituição Federal não permite, inclusive em período de propaganda eleitoral, a propagação de discursos de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático, tampouco a realização de manifestações pessoais, seja nas redes sociais ou por meio de entrevistas públicas, visando o rompimento do Estado de Direito com a consequente instalação do arbítrio. Ô, Reinaldo, será que ele está falando para o presidente? Sim, ele está falando para o presidente, né?
E mais adiante, eu não canso de repetir e, obviamente, não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Palavras verdadeiramente luminosas. E sim, disse que o Brasil deve se orgulhar do sistema de votação que tem, porque é a democracia do mundo que o tem mais avançado, de modo que um país grande como esse sabe no dia da eleição o resultado. Bolsonaro não aplaudiu. Carluxo estava presente, também nem se levantou. Um sinal de que Alexandre de Moraes foi na mosca, ou nas moscas. É isso aí.